Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham passado um bom final de semana. Vamos embora estudar? O tema de hoje são os hebreus, né? Então nós estamos vendo uma sucessão de informações sobre povos antigos, sua formação política, sua organização social, né? E aí hoje é a vez do povo hebreu. Na aula anterior, nós estávamos vendo sobre as fases políticas do Egito. E aí, dentro dessas fases políticas, nós acabamos citando os hebreus, né? O período em que os hebreus eles estiveram ocupando, né? Eles estiveram no espaço geográfico e sob o domínio do Egito. Então, a gente vai entender por que foi que isso ocorreu, tá? Antes de entrar propriamente na origem dos hebreus, eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte, né? Boa parte do que nós sabemos sobre o povo hebreu é oriundo da Bíblia, né? Ou do Pentateuco, né? Da Torá, que seria os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E que vai narrar toda a história do povo hebreu, né? A história de Israel, enfim. Quais são os cuidados que a gente precisa ter ao ler sobre o povo a partir da Bíblia? Que ao olhar a Bíblia como uma fonte histórica, a gente precisa entender que ela é também uma narrativa religiosa. E por ser uma narrativa religiosa, ela vai acabar trazendo metáforas, trazendo uma linguagem mais fantástica dos acontecimentos, tá certo? Gente, então, outra preocupação também que nós precisamos ter é em não cometer anacronismo, né? O que seria anacronismo? Anacronismo seria nós julgarmos fora do tempo, tá? E o que é fora do tempo seria atribuir valores, por exemplo, de hoje, valores atuais, a sociedades que não compartilhavam tais valores ou que não conheciam tais conceitos. Então, a ideia a necessidade de nós evitarmos anacronismos é entender que a narrativa religiosa, a narrativa poética, enfim, várias outras narrativas, elas serão construídas dentro de um contexto e de um lugar, né? Logo, elas vão falar daquela sociedade. Isso serve tanto para os hebreus como para qualquer outra sociedade, tá? Então, por exemplo, a gente usar um conceito que nós temos hoje, né, e aplicar a outras sociedades. A gente pensar, por exemplo, em cidadania na atualidade e pensar o que é cidadania para tempos antigos, muitas vezes aquilo não haverá correspondência, porque isso será validado a partir daqueles valores, né, daquelas referências que aquela sociedade compartilha e constrói juntos, tá bom? Bom, então vamos lá. O povo hebreu são ancestrais dos atuais judeus, né? E na antiguidade estavam organizados em grupos seminômades, né? Que se deslocavam pela região que vai da Síria à Mesopotâmia. Então, boa parte da ausência de fontes sobre o povo hebreu existe exatamente por esse deslocamento. E aí, boa parte do que era produzido sobre a sociedade, ela acabava ficando ali naquela área que era deixada e eles faziam a migração. Por que eles faziam uma migração? Né? Por que eles eram seminômades? Porque, em geral, eles estavam buscando se estabelecer em terras agricultáveis, né? Por isso que eles vão se estabelecer na região onde hoje é a Palestina. E, do ponto de vista geográfico, é o lugar onde oferecia uma melhor oferta de desenvolvimento, né? Quando o povo hebreu eles chegam à Palestina, lá eles já encontram, né, outros grupos, eles encontram os filisteus, os amorreus, e eles vão precisar disputar esse espaço geográfico com esses grupos para poder se estabelecer, tá certo? Esse momento, né, nós chamamos de a Era dos Patriarcas, tá? Então, na narrativa histórica sobre os hebreus, a sua história política ela está dividida em 3 fases, tá? Então, nós vamos ter a Era dos Patriarcas, a Era dos Juízes e a Era dos Monarcas, né? Ou Era dos Reis. E a gente vai ver como era cada fase dessa. Bom, então, segundo a narrativa bíblica, né? Abraão, ele será o primeiro patriarca. O que é o patriarca, né?
ele vai ser esse chefe, né, de uma antiga família e que vai exercer um poder político, né, a partir desse seu nascimento. Então, quando é que isso vai acontecer? Segundo a narrativa bíblica, Abraão vai nascer em Ur, que é uma antiga cidade da Mesopotâmia, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, né? E aí será esse primeiro patriarca. A comunidade familiar da Palestina, lugar onde se estabeleceu o povo hebreu, era patriarcal, né? Era um poder que ia passando do filho mais velho, né, para os demais, e isso vai ser uma prática entre os hebreus, não uma prática comum. Essa organização política, ela vai se manter, mas o que é que vai acontecer? Vai ter um período na história do povo hebraico que eles vão enfrentar uma grande seca, uma grande dificuldade. E aí o povo vai precisar migrar, né? O povo hebreu vai migrar para o Egito. E esse momento, né, que eles vão migrar, eles vão buscar novas condições de vida, né, já que a oferta de água e de região agricultável era tão escassa, como eu comentei com vocês anteriormente, tá? Foi basicamente por volta de 1700 que o povo hebreu vai para o Egito, né? Exatamente por conta da seca, da fome e também dos conflitos com aqueles povos que estavam lá, né? Quando do seu estabelecimento lá, na região da Palestina. E aí, o que é que vai acontecer? A princípio, quando eles chegam ao Egito, eles vão ficar num estado de servidão, mas depois vai ser estabelecido a escravidão. E o povo passa aproximadamente 400 anos sendo escravizados no Egito, né? E aí, segundo a narrativa bíblica, quem será responsável, né, por retirar o povo de lá, do Egito, e trazer de volta à Terra Prometida, ou seja, a Palestina, vai ser Moisés. E aí, por volta de 1250 a.C., vai ocorrer o êxodo rural, o êxodo, que vai ser essa saída, né, do povo e essa fuga do povo do Egito a partir da travessia do Mar Vermelho, né, que é a narrativa bíblica que a gente vê constantemente. Depois da travessia, né, o povo passa, segundo a narrativa bíblica, 40 anos vagando pelo deserto, né? É esse período também que vai ter as leis, né, os 10 mandamentos que Moisés vai receber de Deus. Josué vai ser o sucessor de Moisés. E aí vai se estabelecer uma outra organização política que vai ser a organização dos juízes, né? Nessa organização, os chefes militares, eles tinham grandes responsabilidades. Eles eram indicados de forma temporária e sempre em frente a uma dificuldade, tá? Aí os principais juízes foram Gideão, Sansão, Samuel. Eles também tinham a obrigação de averiguar essas leis, de ver se o povo estava cumprindo as leis, né? Tentar defender o povo dos inimigos. Lembrando que esse período, né, em que vai haver esses juízes, são períodos em que vai haver apenas uma transição, né? Essa transição, esse momento de confusão, de conflito, né, e de necessidade de estabelecer uma unidade. Como não há, naquele momento, uma organização suficiente, também é um momento em que o povo hebreu ele está vivendo os conflitos com outros povos, então não há uma centralização política. Aí esses juízes eles vêm para fazer esse processo de transição, mas sobretudo para tentar organizar politicamente os grupos, tá? Esses povos aí. Aqui, ó, na página 34, diz assim, ó. Na chegada da Palestina, os hebreus disputavam território com outros povos que também chegavam à região, e novamente com os filisteus. Na tentativa de criarem uma força homogênea na disputa,
as 12 tribos unificaram-se sobre o poder político, militar e religioso dos juízes, a fim de que esses os defendessem. Tal unificação originou governos monárquicos entre os hebreus, caracterizando um período que ficou conhecido como a Era dos Juízes, né? Então, essa Era dos Juízes era exatamente na tentativa de organizar frente à crise que eles estavam vivendo. E aí vai se estabelecer a Era dos Reis, né? Da Era dos Reis, os principais reis são Saul, que é o primeiro, então, que vai se estabelecer ali por volta de 10.021 a 1000 a.C. Depois a gente vai ter Davi, que vai ser de 1000 a 962 a.C. E, por fim, Salomão, que vai ser entre 10 antes de, né, em meados ali de 10 a.C., né, que vai construir o primeiro templo, né, o Templo de Salomão, em Jerusalém. Na liderança de Saul, né, houve várias divisões entre as tribos de Judá, tá? E aí ficou dividido a tribo do sul, né, e a de Israel, que ficava ao norte. Os povos lutaram contra os filisteus. E vale ressaltar também que Israel e Judá entraram em guerra, né, se opondo a partidários de Saul e as tribos de Judá. Já sob a liderança de Davi, que governou posteriormente, Davi consegue unificar essas tribos rivais, né, derrota os filisteus, vence os cananeus e estabelece a capital em Jerusalém. Quando, posteriormente, né, Salomão ocupa o poder, a política de Salomão ela era uma política muito mais pacífica, né? Salomão vai assumir depois da morte de Davi e vai governar, vai estabelecer relações comerciais com os fenícios, vai também estabelecer relações com povos que viviam próximo ao mar Mediterrâneo, vai casar com mais de 600 esposas, né, 700 princesas, e vai ter mais de 300 concubinas, enfim. E tudo isso estava dentro ali de um projeto de ampliação do seu poder, né? Durante o governo também, Israel conseguiu uma sólida organização administrativa, né? Porém, uma grande crise política assolou o seu governo. Apesar dele evitar, né, ao máximo essas crises. Por que ocorreram essas crises, né? Elas ocorreram por conta das revoltas, né, diante da hegemonia da tribo de Judá. Então, naquele período, a tribo de Judá sobressai sob o comando de Salomão. E vai haver o descontentamento também em relação aos cultos estrangeiros, né, que chocava com a religião tradicional. Além da revolta também contra os altos impostos cobrados pelo povo. Então, esses serão os 3 motivos que vai assolar a crise no governo, né, no poder de Salomão. Uma coisa sobre a questão religiosa que a gente precisa tocar é que o monoteísmo era a base da cultura hebraica, né, da cultura dos hebreus. E isso também ajudava a afirmar uma unidade ali dentro do poder dos hebreus, tá? Bom, com a morte de Salomão, os hebreus vão se separar e vão ficar divididos em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel vai estar com toda a instabilidade política e religiosa, desapareceu rapidamente, enquanto o reino de Judá conseguiu sobreviver devido à política externa. Os fatos que são bem importantes para a gente entender esse momento político em que vai viver o povo hebreu é que eles vão sofrer as invasões de vários povos. Então, vai ter as invasões dos assírios, né, da Babilônia. Posteriormente, o reino de Judá vai ser subjugado ao reino persa. E aí os judeus vão permanecer
sob o domínio macedônico até o século I a.C., quando os romanos vão começar a conquistar esses territórios. E aí esse período vai ser marcado pela repressão religiosa monoteísta por parte dos romanos e também pelo surgimento da figura de Jesus, né, tido como Messias na cultura judaico-cristã. Então, veja só, as fases, né, que vai ocorrer, que vai haver aí dentro dessa organização política do povo hebreu.